Só aí, pessoal, estamos começando mais um papo para falar daquilo que a gente ama, que é o futebol, aquilo que não é paixão só no Brasil, mas no mundo todo e que faz tantas pessoas trilharem caminhos tão diferentes, mas sempre no mesmo propósito de estar envolvido com a bola, com o cheiro da grama. E hoje com mais um amigo que a bola me deu e que vai estar contando um pouquinho a história aí e compartilhando as trajetórias, as possibilidades, as vitórias também, os acidentes de percursos que sempre acontecem e que são tão importantes também na nossa formação. Rodrigo, obrigado pela oportunidade aí, pelo tempo, né, gasto aí com a gente para contar um pouco da tua história. Te apresenta para o pessoal e aí nós vamos contar um pouquinho da tua história. Legal, legal. Professor Ricardo, boa noite. Realmente é um prazer estar aqui participando do canal. É uma alegria. Na verdade, eu sou Rodrigo Pozzi, né? Eu tenho 42 anos, sou nascido em São Paulo, em Guarulhos, criado em Curitiba, Paraná. Sou técnico de futebol, sou professor de educação física, formado pela PUC, aqui em Curitiba mesmo. E o meu último trabalho de clube foi agora, né, pelo Londrina Esporte Clube, na Copa do Brasil, sub-17 da categoria, e trabalho hoje aqui em Curitiba com formação de atletas, né, sou técnico de futebol, como disse, no Hope Internacional, e também trabalho num projeto social aqui em Curitiba, chamado Maestro da Bola, onde atendemos aí em torno de 1.300, 1.500 crianças. Nós vamos falar depois um pouquinho do trabalho do Hope e também do projeto social, né, que é bem interessante para o pessoal saber. Mas eu queria começar lá do início. Como a gente fala que o futebol é uma paixão e toda paixão ela tem um começo, né? A gente, quando é picado a primeira vez por aquilo que nos motiva e começa a gerar um sonho no nosso coração. Quando é que, quando é que o futebol começou a fazer parte assim da tua vida? Quando tu percebeu tanto quando começou a gostar e tu lembra assim essas memórias de infância e quando também o futebol começou a se tornar algo sério para ti, assim, que tu percebeu que poderia ser é, ele o motivo da tua vida a partir daquele momento, assim. É interessante, Ricardo, porque no início eu sou de uma família vamos dizer assim, de pessoas que amantes do futebol, né? Então meu pai jogou futebol a nível, vamos dizer, amador, né? Em São Paulo, e a gente cresceu com essa coisa de futebol e tal. E eu me lembro de pequeno, assim, com 4, 5 anos de idade, eu não gostava de futebol. Então, assim, na minha casa, meu pai assistia futebol, o meu irmão também, já gostando, enfim, e eu não era muito a minha, não. E aqui em Curitiba, tem o clube que é o Paraná Clube, né? E antes de Paraná, o Paraná foi uma fusão de dois clubes aqui em Curitiba, que era o Pinheiros e o Colorado, né? E, e o meu pai, através de amigos, acabou levando o meu irmão lá no Clube Pinheiros, aqui em Curitiba, e eu acompanhei, na verdade, para assistir. E foi fazer teste, né, na verdade. Eu assistindo, achei aquilo, era futebol de salão, né? Hoje já é futsal, né? O nome até mudou na época, já faz um tempinho, aí era futebol de salão. E eu achei aquilo muito legal, cara. Achei, pô. Só que eu não me adaptava, não achava que seria para mim, assim. Resumindo, na semana seguinte eu fui fazer uma avaliação de goleiro, cara. E daí fui jogar no gol da equipe do Pinheiros e fui aprovado. E foi dessa forma que eu entrei, assim. Eu tinha, sei lá, 5 para 6 anos, isso foi em 1984, 85, mais ou menos, onde eu acabo ingressando na equipe do Esporte Clube Pinheiros como goleiro. E joguei 6 meses no gol e, na verdade, saí do gol. Eu costumo dizer que a minha carreira de goleiro foi a mais rápida da história do futebol, porque joguei 6 meses e, num determinado jogo, a minha equipe só foi com 5 atletas. E eu era o goleiro titular e tinha um outro goleiro que era o reserva. Só que esse goleiro reserva não jogava na linha, só no gol.
E daí o meu técnico, na época, Carlos Deodoro, técnico aqui de Curitiba, até bem conhecido aqui na cidade, ele falou: Rodrigo, você hoje vai jogar na linha porque você tem uma facilidade um pouco maior que o outro goleiro. E eu acabei indo para a linha e nunca mais retornei ao gol. E foi dessa forma que eu entrei no futebol. E a faixa etária sua e do seu irmão era próxima, era a mesma categoria ou eram categorias bem distantes? Na verdade, a nossa diferença é 3 anos, né? De idade. Meu irmão é 3 anos mais velho que eu. E não existia a minha categoria, no caso, que era o sub-6 na época. A primeira categoria era o sub-8, que existia aqui em Curitiba, né? E então eu participava da categoria do meu irmão, no gol e depois na linha, né? E depois de uns 2 ou 3 anos que eles fracionaram, vamos dizer assim, um pouco melhor as categorias, as idades, né? Então daí ficou sub-7, sub-9. Então eu fui para o sub-8 e no ano seguinte eu voltei para o sub-7, que foi o momento que eles, vamos dizer, iniciaram, né, com a categoria sub-7 aqui em Curitiba. A gente que trabalha com futebol, a gente sabe o quanto a família ela é tanto responsável por muitos jovens continuarem e ter o estímulo, mas como também gerar um peso e às vezes fazer com que as crianças não queiram mais continuar traçando isso, até porque às vezes é o sonho do pai e não da criança, né? Você comentou que você não gostava e no teste sentiu, viu que podia ser algo legal e desejou. Como é que era para o teu pai, assim, né, essa relação de apoio e até porque com o irmão mais velho, geralmente já é mais complicado também, porque tu já é a sombra e vem uma cobrança também diferente, assim, né? Como é que foi isso, assim? Tens, Olha, para tens mim, ideia essa relação, assim? eu tenho porque eu me lembro, assim, dessa época e o meu pai, na verdade, sempre foi o grande apaixonado, assim, dessa coisa de futebol. A minha mãe, na verdade, professora, né? Então a minha mãe sempre foi aquela de cobrar estudo, de cobrar, enfim, questões comportamentais, né? Dentro do campo, inclusive, dentro da quadra, no ambiente esportivo. Então a mãe sempre foi aquela o pé no chão, né? E o pai era mais sonhador, assim, não, pô, né? Vamos jogar futebol, mas nunca foi uma coisa voltada a ser profissional, sabe? O futebol na minha vida, assim, da minha família, e o incentivo do meu pai sempre foi no que diz respeito à alegria de jogar, o prazer de jogar, né? Eu acho que isso fez muita diferença e eu acho não, eu tenho certeza, porque você só faz alguma coisa bem feita, né? Se você gosta. Dificilmente você vai procurar fazer o seu melhor em alguma atividade que você não goste, né? Então, a gente cresceu assim, com o futebol, querendo ganhar, querendo competir, enfim, mas de uma forma bem... A gente não pensava lá na frente, sabe, Ricardo? A gente pensava em treinar aquela semana, em jogar o próximo jogo, sabe? Esse era o pensamento da época. E essa relação de não gostar e passar a gostar, porque assim, uma coisa é estar ali naquele dia do teste, vendo a meninada correr atrás da bola, querer fazer o teste, e outra é o cansaço do dia que não tá afim de treinar. Tu acaba entrando numa rotina que tem essa certa obrigatoriedade, por mais que seja pouco ainda, porque é novo. Foi rápido esse processo, foi automático, quando tinha momentos de não querer ir mais e tinha essa. Não tive esse processo assim, de não querer ir. Eu me lembro bem que o primeiro treino que eu fiz, na verdade, eu não estava programado para treinar, para fazer o teste. Eu fui assistir, e eu fiquei assistindo meu irmão jogar, e ele jogando e treinando ali e tal. Eu falei, pô, cara, isso é. Eu vi ele se divertir, sabe? Assim, eu lembro de achar legal aquilo, as crianças jogando, correndo atrás da bola e tal. Essa é a primeira imagem assim, que eu lembro da questão do gosto pelo esporte, assim, de ver eles brincando, eles jogando. E eu falei, pô, acho que eu quero fazer isso aí, sabe? Eu acho que eu. Aí vou falar com a minha mãe, porque inclusive foi a minha mãe que levou
a gente na época. Falei, eu acho que eu vou falar com a mãe para que ela marque para um treino aí para vir um dia que eu quero fazer isso aí, eu quero ver como é que é. Só que eu não tinha, assim, nunca tinha jogado bola. Tinha em casa, assim, com o irmão ali, sabe, no corredor, no quintal de casa, aquela coisa, mas nada assim que pudesse linkar uma situação de equipe. Então, e naquele dia, o professor, eu comentei com a minha mãe, e daí o professor estava próximo, ele falou, se você quiser, você quer participar um pouco aqui, entra aqui. Eu falei, eu quero, mas eu gosto de ir no gol. E tal. Então vai no gol. E eu fui no gol com a roupa que eu tava, mesmo assim, meio despreparado, e achei aquilo mal barato, assim, para ser bem honesto, achei bem, bem divertido. Lembro da sensação de falar, pô, é legal, e eu olhava assim, minha mãe assistindo, sabe, aquela coisa de falar, pô, ela tá gostando do que eu tô fazendo e tal. Eu acho que foi por aí. O início foi mais por brincadeira. Mas depois disso, rapidamente, assim, a chave mudou. Eu me lembro, assim, de na semana seguinte já estar com uniforme, de já estar comprando luva, sabe? É interessante esse tipo de situação, porque eu costumo dizer que é o bichinho que mordeu, né? O bichinho do futebol mordeu e 2, 3 semanas depois eu estava jogando já, e nunca tinha feito. Hoje em dia, hoje existe especialista para treinador de goleiro, né, para trabalhar as crianças dentro da faixa etária. Na época não tinha isso, mas a gente já ia para o jogo assim, do jeito que dava, né? Tirando a bola com o pé, enfim, daquele jeito que os anos 80 e quem viveu essa época aí vai lembrar bem, né? E como é que foi depois essa começa já no. E é interessante, né? Porque já começa, a maioria do pessoal que a gente conversa aqui, tinha o time da rua, não sei o quê, e já começou já no treino. Mas como é que foi essa transição? Continuou muito tempo no futsal, foi para o campo, como é que foi esse. Pelo que comentou, foi no Pinheiros, já tinha tido a fusão dos times, continuou depois da fusão, como é que foi assim? Então, aí eu continuei no Pinheiros jogando futsal, já na linha, e assim, os anos se passaram. Em 89 foi quando teve a fusão do Pinheiros com o Colorado, foi quando virou o Paraná Clube, né? E eu estava dentro do clube. Então, assim, eu lembro bem, eu estava no sub-10, sub-11 do Paraná, jogando futsal, era bem novo, assim. E eu lembro bem do dia porque um dia a gente treinou com uma roupa e no outro dia veio outra, sabe? Assim, tudo nos pacotinhos já era o Paraná, que era metade azul, né? Que é metade azul, metade vermelho. Justamente porque a metade azul é o Pinheiros, né? O Pinheiros era azul e branco e o Colorado vermelho e branco. Por isso que o Paraná ele é essas duas cores. E futebol de campo, Ricardo, eu fui começar a jogar. Interessante que eu joguei no Paraná, depois até sub-12, sub-13, e daí eu recebi um convite para ir para a ABB, que é a Associação Atlética, né, Banco do Brasil, aqui em Curitiba, e fui jogar lá. E a ABB tinha uma parceria com o Curitiba, né? Futebol clube, equipe de campo, então tinham os meninos que jogavam futebol de salão e futebol de campo. E o treinador do Curitiba, professor Miro, que em Curitiba também bem conhecido, Argemiro Bueno, muita gente quem jogou futebol aqui em Curitiba, se não jogou, se não foi atleta do professor Miro, jogou contra, né? É uma figura assim, trabalhou, sei lá, eu acredito que mais de 30 anos aqui com as categorias menores. E eu entrei no futebol de campo no sub-13 pelo Curitiba, né? Gosto do Paraná Clube, né? Quem me conhece sabe, sou torcedor assim do clube e acabei iniciando a carreira no Curitiba no sub-13, isso em 92, alguma coisa assim. E essa mudança assim já foi mais. Começou seguindo o irmão lá no começo, mas depois começou a trilhar isso já mais solitário assim. Como é que foi essa? Foi porque, na verdade, o meu irmão, que foi profissional também, né? Você sabe, enfim, foi um profissional de alto rendimento, mas ele jogou futebol de salão até os 17 anos. Ele nunca jogou futebol de campo antes dos 17 anos. Ele foi para o futebol de campo no sub-17, no juvenil, né? Então, nessa época,
eu jogava o campo e o futsal, e ele jogava só o futsal. Então ele foi também nessa época para a ABB, para a Associação Atlética Banco do Brasil, mas ele permaneceu só no futsal, ele não foi para o futebol de campo. Então a gente convivia, lógico, diariamente, apesar de termos essa diferença de faixa etária, então ele sempre estava na categoria acima da minha, né? Então quando ele estava no sub-15, eu estava no 13, enfim. E depois que no Curitiba eu fiquei acho que 2 anos, sub-13 e sub-14, e no sub-15 daí retornei para o Paraná, e eu, juntamente com o meu irmão, quer dizer, retornamos para o Paraná, e daí fui para jogar futebol e futebol de salão, e o meu irmão só futsal, continuou só no futsal. E daí, no futebol de campo, era uma corrida meio solitária, porque treinamento, ia sozinho, né? Nessa época a gente ainda tinha essa liberdade, né? Aqui em Curitiba, hoje em dia não dá para deixar muito, né? Eu, particularmente, os meus filhos não deixo ele sozinho, assim, pegar ônibus, esse tipo de coisa, depende muito do momento. Mas nessa época a gente ia, então eu ia para o treinamento sozinho, saía da escola, almoçava já lá no clube, já treinava futebol de campo à tarde e saía do futebol de campo e ia para o futebol de salão à noite. Era uma rotina já assim, eu não vou dizer para você que era uma, assim, não era maçante, porque era cansativo. Chegava em casa 9 horas da noite, saía de casa às 6 da manhã, com 15 anos, né? Quem passou por essa faixa etária sabe que isso aí é bastante coisa, mas eu gostava. Então, assim, era uma coisa que me cansava, mas me deixava contente em fazer. E por isso eu fazia e, lógico, na minha casa, minha mãe sempre tinha as ressalvas dela, não queria que, se as notas não fossem boas, né, você não vai treinar, você não... Na minha casa tinha tudo isso aí. Só que a gente caprichava, assim, na escola, estudava, tirava boas notas para não ter o risco, né, de não participar de treino, de jogo. Imagina, era o fim do mundo para nós, né, cara? E tu comentou da questão da educação física, né? Geralmente, alguns ex-atletas, somente mais bem-sucedidos, eles acabam fazendo um caminho mais curto para ser treinador, vão só para uma licença. Qual foi o momento dessa transição, assim? Já jogava futebol e começou a pensar na educação física, ou tinha parado e pensou na educação física? Como é que foi essa transição, assim? Eu, na verdade, eu sempre joguei, né? Depois eu joguei futebol de campo até sub-20, e joguei futebol de salão 22 anos, né? Depois adulto, várias equipes, enfim, no estado do Paraná aqui, que é bem forte, né? A nível de Liga Nacional, né? Vários clubes e tal. Mas educação física, eu acho que foi natural para mim, Ricardo. Sabe por quê? Eu sempre fui um atleta e eu tive eu sempre me adaptei muito às equipes que eu joguei. Então, assim, eu nunca fui o craque da equipe, entendeu? Mas eu nunca fui também aquele cara. Eu sempre joguei, eu sempre fui titular. E eu tinha uma facilidade de adaptação. Então, assim, no futebol de salão, por exemplo, eu costumo brincar. Eu comecei de goleiro, eu joguei de fixo, eu joguei na ala direita, eu joguei na ala esquerda, eu joguei de pivô. No futebol de campo, eu comecei como centroavante. Então, assim, nessa época do Curitiba que eu te disse, eu jogava de centroavante. E depois eu venho para o Paraná no sub-15, eu já era o 8, né? Que a gente fala antigamente era o meia-direita. Depois no sub-20 no Paraná também já era lateral direito. Cheguei a jogar de líbero na época, né? Que a gente utilizava o terceiro zagueiro, que era o primeiro volante, que você ficava na frente da defesa e com a bola você vinha, né, no meio dos dois zagueiros. Então eu acho que isso foi naturalmente me moldando, assim. Eu sempre tive uma consciência tática interessante, eu sempre fui, assim, na maioria das equipes que eu joguei, eu sempre fui o capitão, eu tinha esse discernimento dentro do campo, e essa adaptação de, eu preciso marcar um pouco mais, porque aquele cara, ele tecnicamente, ele pode resolver pra gente, então eu vou fazer sabe, isso para mim funcionou. E quando, vamos dizer, a vontade de trabalhar com educação física sempre existiu, desde o início. Mesmo se eu tivesse me tornado, que quis em algum momento ser jogador de futebol profissional,
mas gostaria de ter sido jogador e, ao mesmo tempo, professor. Eu gostava muito, eu achava legal. A minha mãe é professora de magistério, né? Professora primária, e eu achava muito legal aquilo, ela explicando para os alunos, ensinando. Então, quando eu fui fazer educação física, eu fui pelo esporte, mas fui pela questão da educação também, e daí busquei o curso da licenciatura plena, né? Eu fiz a plena, não fiz só bacharel, fiz ela, porque eu falei, de repente, numa oportunidade de trabalho escola, por que não, né? Era uma coisa que eu gostava também. E, e essa o futsal, eu acho que ele consegue. No Brasil, ele caminha muito mais na parte científica, acadêmica, do que o futebol de campo, né? Eu acho, até se você olhar, por exemplo, muitos treinadores ou alguns times também foram universidades que tinham esses times, muitos treinadores são acadêmicos de educação física, principalmente na formação do futsal, as escolas também têm mais futsal do que futebol de campo. Eu acho que ele caminha mais próximo dessa parte acadêmica, eu acho, do que o campo. O campo agora que nós estamos nesse novo momento, assim. Tu acha que isso também foi algo que te facilitou também? Já tá nesse meio, foi algo também que contribuiu desse desejo, assim, ou de Eu repente acredito que que sim. facilitou o caminho, assim? Eu acredito que sim. O futsal, ele é um grupo, né? Assim, ele é um ambiente que favorece esse tipo de estímulo, né? Eu costumo dizer, porque eu já estou também trabalhando com futebol de campo há mais de 20 anos, né, Ricardo? E eu vi toda essa transição do campo. Então, assim, o campo, quando eu entrei para trabalhar em 1997, eu entrei no Paraná, eu ainda era preparador físico, o CREF, né, por exemplo, ele nem existia, ele foi homologado aqui no estado do Paraná no ano 2000, se eu não me engano, 99, 2000. Então, nós entrávamos na faculdade, na universidade, no primeiro ano já trabalhávamos no futebol, né? E eu lembro claramente, eu entrei no futebol para trabalhar como preparador físico e a gente era motivo de chacota dentro do futebol de campo, porque o futebol de campo ele era na sua totalidade ex-atletas, né, ex-jogadores profissionais, com outro tipo de perfil. E aqui eu não cabe discutir se era o perfil correto ou não, né? Não estou aqui para discutir isso, mas era um perfil totalmente diferente daquilo que eu estava proposto a fazer, né? Com um pouco mais de dentro da minha era muito jovem, tinha 18 para 19 anos, mas já buscava algumas situações mais científicas, buscava algumas coisas mais específicas, estudar um pouco mais do porquê fazer aquilo, qual é o objetivo daquilo, né? Para que serve, né? Eu sou de uma época que você fazia o treinamento, eu como atleta, e você não perguntava nada para o profissional, né? O porquê que eu estou fazendo isso, mas o meu joelho dói, por que eu vou fazer esse tipo de atividade? E depois, conforme o conhecimento você adquire, você passa a pensar, fala, nossa, como eu dei sorte de não ter tido problema nenhum, porque era exceção. E o futsal não. O futsal, desde o início, desde as categorias de base até sempre teve o processo do profissional da área de educação física envolvido. Eu acho que isso facilitou também. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa tua trajetória aí, como aí para chegar nesse momento que está hoje, assim. Eu sei que trabalhou até de auxiliar técnico e tal, mas eu queria que contasse um pouquinho a história para o pessoal, assim. Tu comentou ali de começar como preparador físico e tal. Conta um pouquinho para nós, assim, desse caminho, as partes do profissional também, até chegar lá. Como é que foi, assim, essa... Como eu disse, eu entrei no futebol em 1997, entrei para trabalhar, né, como comissão técnica no futebol. Eu sempre quis ser treinador de futebol. Isso desde o início, eu tinha isso na minha cabeça, que eu queria ser treinador de futebol. Só que nessa época, como eu disse para você, você não conseguia entrar num clube para ser técnico de futebol. Porque eu, Rodrigo, eu não fui ex-atleta profissional, eu não fui um cara de renome, ou joguei jogos importantes, ou fui
vamos dizer assim, profissionalmente como atleta, uma relevância a modo de receber um convite de um clube para ser técnico de futebol, mesmo na categoria de base, né, nessa época. Então, eu visualizei que eu entrando como preparador físico, eu podia conseguir entrar nesse meio de futebol e lá dentro, depois, eu com o meu trabalho, talvez ocupar um espaço, né? E assim eu fiz. Eu entrei em 97 para ser preparador físico do Sub-11 do Paraná e do Sub-13. E eu fui, e depois de um ano, eu deixei claro para os coordenadores que eu gostaria, em algum momento, de ter uma oportunidade como técnico. E caso fosse possível, né? Eu queria que eles acompanhassem o meu trabalho, queria criar confiança, né? Por parte deles, para que eles me concedessem uma possibilidade. E demorou um pouquinho, demorou, na verdade, 3 anos e meio. Porque eu do Sub-11 para o Sub-13, como preparador, em 6 meses eu fui para o Sub-15 do Paraná, depois eu fui para o Sub-17, fui para o Sub-20 e fui para o profissional para ser o auxiliar de preparação física do profissional. Quando eu cheguei nesse momento, isso era no ano 2000, mais ou menos, eu fui chamado na sala lá da direção e o pessoal falou: Rodrigo, você está no profissional agora e tal, nós sabemos que você tem por objetivo ser técnico de futebol e a gente quer te dar uma oportunidade. Eu falei: poxa, maravilhoso, é tudo que eu sempre quis e tal. E voltei para o Sub-11, quer dizer, eles me deram a oportunidade, falou: você pode continuar no profissional como auxiliar da preparação, ou você pode começar como técnico. Não, eu quero o Sub-11 e Sub-13. E assim fiz, e fiquei no Paraná Clube ali, trabalhando em categorias de base, fui treinador do 13, do 15, do 17, do 20, depois do 17 de novo, do 20, fiquei 8 anos consecutivos nas categorias de base do Paraná. Em 2005, eu saí do Paraná, na verdade, recebi um convite do município aqui de São Miguel do Iguaçu, que é perto de Foz do Iguaçu, aqui no interior do Paraná, para fazer um projeto de formação de atletas, sub-19 e sub-17, e me desliguei do Paraná para buscar essa oportunidade, achei que seria uma coisa interessante. Fiquei ali 2 anos, formamos alguns jogadores, inclusive tem 2 jogadores aí bem conhecidos até no futebol, que se você achar interessante, depois eu posso até citar, que passaram pelo projeto lá, começaram lá com a gente. Depois disso, voltei a Curitiba e recebi um convite para trabalhar no Irati, no ano 2008, Irati Esporte Clube, tinha um investimento de base muito forte, é o mesmo investimento que hoje está no Londrina, né? E fiquei lá em 2008, em 2009 voltei para Curitiba para ser coordenador e técnico do Trieste, aqui em Curitiba, e 2010 e 2011 eu fui técnico de futsal da categoria adulto aqui em Araucária, que é um município aqui encostado em Curitiba. Em 2012, daí comecei a questão do auxiliar técnico, né, do meu irmão, na verdade, que virou treinador, de 2012 até 2019. Esses 2 jogadores aí que passaram por vocês lá, estão hoje como profissionais ainda? Como é que estão? São. Um deles chama-se Paulo Miranda, zagueiro do Grêmio, Sim. Que com passagem pelo São Paulo, Red Bull, enfim. E o outro é Bruno Henrique, volante que jogou no Corinthians, jogou no Palmeiras. O ano passado foi para a Arábia Saudita, se eu não me engano, está jogando hoje na Arábia Saudita. Esses 2 atletas começaram com a gente lá nesse projeto, lá no interior do estado do Paraná. A gente não falou aqui, mas para quem não sabe, o Rodrigo é irmão do Ricardinho, ex-jogador Corinthians, seleção brasileira. E aí vocês trilharam um caminho aí juntos, né? E eu queria que você, não da parte profissional, mas falasse um pouquinho desse projeto que vocês têm aí em Curitiba, desse projeto social que você já me compartilhou e falou um pouco aí de tantas crianças que vocês conseguem alcançar. E fala um pouquinho para nós aí, porque a sua caminhada
por mais que não foi tanto tempo no futebol profissional, mas foi de muita formação e é um caminho consistente, né, dentro da formação de atletas e da base. Caminhou um tempo ali com o Ricardinho como auxiliar técnico. Eu lembro de vocês, uma passagem rápida, acho que pelo Avaí, né? Mas também vocês têm essa parte social também que eu acho importante, assim, às vezes as pessoas não dão bola e quantos atletas hoje renomados saíram de projetos sociais também, né? E os projetos sociais, eu acho que eles têm principalmente no Brasil, eles têm um papel muito importante, eu acho, na formação, assim, inclusive de times grandes hoje renomados. Hoje eu lembro, sei lá, o menino lá do Palmeiras que saiu de uma dessas competições, né, de projetos sociais, hoje está lá, o Patrick de Paula. Então, assim, eu acho que é muito importante e às vezes eu vejo que as pessoas não dão devido valor para que esses projetos sociais têm na sociedade, mas acima de tudo na formação de atletas também, porque fica muito se falando só, e eu não sei o que tu pensa, mas para mim me incomoda um pouco, só porque tira da rua. Não, não é só porque tira da rua, né? Tu pode, com o esporte, formar cidadão para várias situações da sociedade, agentes da sociedade, e inclusive atletas. E um atleta bem-sucedido não é ele, né? Uma família inteira, às vezes é uma comunidade transformada, porque esse rapaz acaba voltando depois e contribuindo para a sua sociedade. Então, eu acho interessante a gente gastar um tempo falando sobre esse projeto social, assim, porque eu vejo que se dá pouco valor para isso. Então, conta um pouquinho, assim, como surgiu, como é que foi a ideia de vocês, desse projeto, assim. Na verdade, o projeto, qualquer projeto social, eu costumo dizer que é oportunidade, né? É você gerar oportunidade para quem não tem, de repente, ou para quem quer ter, né? A diferença, às vezes, de uma pessoa que tem sucesso ou não, e daí nós vamos discutir o que é sucesso também, né? Que isso aí é muito, vamos dizer assim, abstrato. Mas a diferença, na verdade, às vezes é oportunidade, né? Você tem uma oportunidade, às vezes pessoas têm oportunidade, às vezes uma pessoa tem 10, 20, 30 oportunidades e não dá valor a nenhuma delas, e tem gente que às vezes tem uma oportunidade, se agarra e consegue transformar, né? Transformar a sua vida, a vida das pessoas ao seu redor, enfim. O projeto social, na verdade, aqui em Curitiba, né? Ele chama-se Maestro da Bola, né? É uma alusão realmente ao Ricardo, né? Que é a figura, vamos dizer assim, é o padrinho do projeto, mas ele é um projeto familiar, né? Então, assim, a ideia do projeto sempre foi proporcionar oportunidades no esporte, no caso no futebol, no futsal, daquilo que nós tivemos enquanto família, né? Então, assim, o que o futebol foi importante para nós, né? Foi muito. E é até hoje, né? Eu costumo dizer que não há outra coisa que eu possa fazer que o futebol não está envolvido, porque faz parte do que a gente é. E essa questão de oportunidade, de ser um projeto voltado a práticas esportivas aqui em Curitiba, é um projeto familiar. Então, assim, hoje o Ricardo, ele é o padrinho do projeto, ele é a pessoa pública, né, que isso é importante para um projeto, mas a presidente do projeto é a nossa mãe, né? Então, assim, a responsável hoje administrativa, a pessoa que pensa o projeto é a nossa irmã, né? Então, assim, eu contribuo com a parte de supervisão técnica, coordenação técnica, capacitação dos professores que dão os treinamentos, quer dizer, a gente implementa uma filosofia nossa, né, uma filosofia da Maestro, para desenvolvimento de atletas, ponto e vírgula, seres humanos, né? Então, assim, se for atleta, maravilhoso. Se não for atleta, vai ser médico, engenheiro, lixeiro, vai ser honrado, vai ter uma profissão digna, vai ser uma pessoa de bem. Enquanto está treinando, não está pensando em besteira, né? Não está pensando no contraturno escolar, né? Nós fazemos as atividades. O menino e menina tem que estar estudando, tem que ter, enfim,
um acompanhamento e boas notas, e no contraturno escolar ele treina o futsal, e ótimo, conseguimos aí aparecer um atleta que possa, a gente encaminha para os clubes, já aconteceu, né, de às vezes o menino se destacar, e é natural isso, né, Ricardo, acontece, não existe nenhuma participação que não seja um encaminhamento. Olha, o caminho é esse, vamos apresentá-lo para as pessoas de bem que possam, vamos dizer, direcionar esse potencial que ele tem. Agora, se não, o foco, ele é social, ele é esportivo e de formação humana, né? Vamos dizer assim. Tu comentou algo que eu acho importante e eu acho que eu preciso comentar porque eu vi, né? Eu estive lá em Curitiba, no Hope, onde tu também é técnico e trabalha lá, e tu comentou algo que eu achei interessante, que é o que o futebol fez para vocês enquanto família, né? E aí tu comentou os irmãos, a mãe que está nesse projeto social, mas eu tive lá também e algo que eu comentei contigo no início do nosso papo aqui era como é que era a relação do teu pai nessa questão de cobranças ou coisa, e como os pais são. E aí teus sobrinhos também treinam lá, os filhos do Ricardinho treinam lá no Hope. E, e eu vi assim que muitos pais que nunca não sabem nem o que é o mundo do futebol, às vezes fazem uma cobrança em cima dos professores ou até mesmo das crianças, que as crianças já entram para um treino com uma sobrecarga emocional, assim, e eu vejo, assim, os teus sobrinhos lá numa leveza, indo simplesmente participar, é aquilo como tu comentou, né, o se divertir no meio do futebol, né, isso é reflexo do que vocês tiveram enquanto filhos nesse processo. Fala um pouquinho assim, porque eu acho interessante isso, porque, Rodrigo, a gente vê quantos meninos que às vezes têm um potencial imenso, mas que ainda são imaturos. Eu não digo imaturos porque tem que ser imaturo por causa da idade, até na maturação física e tal. E às vezes, como professor, a gente tem um olhar de cuidado, saber que processos não podem ser quebrados e tal. E por uma exigência dos pais ou uma pressão dos pais, o menino acaba perdendo oportunidades por causa disso. E me chamou a atenção essa forma dos teus sobrinhos lá, assim, eu vendo eles nos treinos, levando a sério e tal, mas um negócio leve que eu comentei contigo, né, de ser o irmão mais novo, já tem essa questão, e tu ser filho de alguém que é conhecido, eu entendo que isso possa gerar alguma coisa, mas é tão natural assim. Eu queria que tu comentasse um pouquinho disso, porque para os pais que estão ouvindo aqui, e às vezes, de repente, algum menino que está começando a trilhar esse caminho, né? A importância disso, né? De não quebrar essas fases, de deixar o processo ser natural. Não é porque o processo está sendo lento que não está sendo bem feito, né? Às vezes o tempo é de cada um. Fala um pouquinho para nós sobre isso, assim, o que tu pensa, dessa importância, assim. Começando assim a resposta da seguinte forma, Ricardo, a gente é óbvio que o pai e a mãe ele vai querer sempre o melhor para o filho, né? O que diferencia, na verdade, é assim, o pai e a mãe entender que ele teve a infância dele, entendeu? E que o filho precisa ter a dele. Então, assim, o filho precisa ter 10 anos, ele precisa ter 11, ele precisa ter 12, ele precisa ter 13. Ele não pode ter 10 anos com a cobrança de 18, entendeu? Isso atrapalha muito. Na minha casa, é lógico, eu vou falar para você, eu tinha com 14, hoje eu penso a minha vida, eu não me vejo fazendo outra coisa. Ainda bem que eu faço o que eu faço, porque é o que eu mais gosto. No campo, eu era feliz, mas acho que não era tão feliz que nem eu sou fazendo o que eu faço. Mas vai muito em cima disso, assim, olha, faça o melhor que você puder, mas com alegria, né? Não faça por mim, não faça por ele, faça por você. É isso que a determinação, a vontade de fazer vai de acordo com aquilo que você sentir no momento. Agora, não você trazer de fora uma pressão
uma situação que faça com que o menino ele está correndo por ele e por você. Não tem lógica isso. O teu momento já foi. Se você queria ter sido atleta ou não foi, ou isso te frustrou de alguma forma, tenta absorver isso, tenta trabalhar isso na tua vida. Agora, não transfere isso para o teu filho, porque o teu filho, ou o teu irmão, como você disse, eu tive... Cara, o meu irmão realmente, ele sempre foi um cara esportivamente acima da média, sempre foi, né? De sempre. Então, assim, com 9 anos, o pessoal fala, nossa, ele com 11, com 13, isso sempre aconteceu na minha vida. Mas, assim, eu sempre tive bem claro que ele tinha a vida dele, eu tinha a minha, e que os filhos deles têm cada um a sua, e os meus também, e é assim que funciona, né? Ah, o seu menino ele tem uma predisposição, legal, deixa ele se divertir. Ele não precisa ser jogador profissional, caso ele queira, com 8 anos, com 6 anos. Ele tem que ser, caso isso aconteça, com 17, 18, que ele vai amadurecer esse pensamento, né? Então, a gente tenta, eu particularmente como profissional da área, como técnico, a gente tenta às vezes blindar o menino quando a gente percebe que isso está muito exposto, está muito latente na vida dele, você percebe a tensão dele. Oh, professor, eu preciso dar certo. Não, cara, você já deu certo. Tenha paciência. Você está aqui com saúde, você está treinando, está fazendo o que você gosta. Se você não for atleta profissional, o mundo vai continuar do mesmo jeito, né? Eu costumo dizer assim, né, que Jesus morreu, cara, e no outro dia todo mundo, a vida continuou, cara. Então, assim, faça as coisas com leveza, né? Faça de uma maneira leve, de uma maneira... E se for para acontecer lá na frente, ótimo, mas que seja natural, respeitando, porque o menino ele vai perceber dentro do processo dele, e se for um processo verdadeiro, se for um processo com sinceridade, que ele vai ter uma predisposição, uma condição, ou ele não terá. Isso aí, no caminho, ele vai criar o contexto, a crítica, a autocrítica dele, né? E fica mais fácil depois. Se der certo, como deu no exemplo, no caso do meu irmão, aquilo não vai vir para a cabeça como uma coisa, não vai deslumbrar, entende? Porque é uma coisa natural que aconteceu progressivamente. E se não der certo, também não vai ser o fim do mundo. O processo continua de uma outra forma, a energia é direcionada para um outro local, a concentração para uma outra situação, e o papel do pai e da mãe, enfim, do avô, da figura, né, que foram responsáveis pelo menino, é muito importante nesse processo de deixar ele construir e ter confiança em quem você deixa o seu filho, né? Isso é importante. Eu costumo dizer que futebol hoje na base não é a equipe. Não adianta ele jogar numa equipe que ele vai ganhar de todo mundo e, de repente, em 10 jogos ele vai jogar um. E daí ele vai bater uma foto com uma medalha, que eu fui campeão. O que agregou para o menino isso aí? Nada. Então, assim, busque um bom profissional. Tire informações sobre um cara que tenha condição de formar o seu filho da maneira correta, sem pressão, com responsabilidade, né? Mas de uma maneira sadia, sabe? De uma maneira alegre. Eu acho que isso que conta muito, sabe, Ricardo? Você sabe bem disso, mas é bom a gente comentar, né, com o pessoal que nos assiste, que isso é fundamental, faz a diferença lá na frente. E entender que também é importante os tropeços nas crianças, né? Dar espaço para que tropecem e criem a sua própria casca nessas decepções que eles vão... As decepções vão ficando maiores, né? Então, para cada fase, eles têm que aprender a lidar com isso também, que esse resultado vai sendo também mais consistente no futuro, né? Ainda bem, né? Ainda bem que a gente erra, que todo mundo erra, que é errando que se aprende, né? Como diz o ditado. Ainda bem. Eu queria que tu, pensando assim, rapidinho, assim, pudesse falar duas situações nesse teu processo, e aí eu digo não no processo só profissional, mas no processo teu de formação lá do menino que foi ver um teste e acabou fazendo o teste para o profissional que é hoje, assim, um momento que foi difícil, assim, uma situação que
foi marcante, que tu lembre, e um momento especial que tu fala assim, pai, isso faz tudo ter sentido, assim, isso faz valer a pena. Assim. Na minha época de atleta, um momento muito difícil que eu tive foi quando eu tinha 17 anos e eu, num treinamento no Paraná Clube, eu fui subir, o goleiro bateu o tiro de meta, né? Só para você imaginar a situação. E eu, o alto do meu 1,72 m, eu fui querer disputar a primeira bola de cabeça, entendeu? E na hora que eu disputei a bola, e é incrível, porque eu ganhei a primeira bola de cabeça, eu desviei ela e subi com o zagueiro, que é muito amigo meu e tal, até hoje, e eu me desequilibrei no ar. E aquela coisa que você sabe, você vai virando no ar e tenta botar a mão por baixo e não tem, né? Você não tem o que fazer. E eu caí com as costas no chão, assim, com a minha coluna bem forte, uma altura alta, e eu tive um desvio de coluna na queda. Eu tive uma escoliose e cifose na queda. E eu fiquei, assim, uns 20 minutos, cara, que eu não sentia as minhas pernas. Questão de nervação ali, enfim, ela ficava formigando, depois ela parou de formigar e foi um desespero muito grande, porque, imagine, 17 anos, né, você não treina, você com um monte de sonhos ali, né, perto de tentar realizar alguma coisa, e eu fiquei 8 meses na fisioterapia para corrigir, enfim, corrigir 98%. Mas depois disso eu nunca mais consegui, com carga de treinamento, eu não conseguia suportar mais, porque me doía muito a lombar, a cervical, até hoje, né, incomoda, você vai jogar uma bolinha aí, uma peladinha, você... Então foi um momento difícil, assim, um momento difícil. Eu voltei a jogar campo até sub-20, depois joguei futsal, né, muito tempo, mas foi um momento difícil. Um momento de alegria, cara, assim, eu tenho vários, assim, mas se eu for falar para você a nível profissional, foi em 2015, cara, que você prefere que eu fale da base ou do profissional? Tanto Não, faz. o momento que no caminho foi em... Cara, foi em 2015 agora, eu, auxiliar técnico, morava em Recife, trabalhava no Santa Cruz, era auxiliar técnico lá, e nós jogamos o Campeonato Pernambucano, né, em 2015, lá pelo Santa Cruz, e ganhamos o campeonato. E a final foi no Arruda, né, que é o estádio lá do Santa Cruz, é um estádio muito, você deve conhecer, mas é um estádio clássico, assim, né, no Nordeste, então ali nas finais o campo enche, né, é maravilhoso, a torcida é muito apaixonada e tal. E no final do jogo, cara, eu tenho 2 filhos, né, o meu mais velho tem 15 e o meu mais novo tem 6. Na época só tinha o mais novo, mas ele era de colo, assim, e o mais velho foi no campo comigo. Então ele viveu todo aquele pré-jogo, né? Então, chegada no ônibus, tinha, sei lá, 10 mil pessoas em volta do estádio. Foi um momento muito legal, assim, até o clube fez no YouTube tem isso aí, tem desde a chegada do ônibus no estádio, enfim. Mas o mais marcante foi assim, a hora que acabou o jogo, nós ganhamos do Salgueiro a final, o Salgueiro tinha ganho do Sport a semifinal, e ganhamos do Salgueiro de 1-0, e naquela comemoração assim, o meu filho entrou no campo, cara. Meu filho tinha 9 anos. Cara, ele entrou no campo, aquelas coisas que não foi combinado, sabe assim? Eu tenho essa foto aqui na minha casa, para você ter uma ideia, porque alguém, um fotógrafo, pegou isso, assim, na hora, e ele entrou correndo, cara, dentro da idade dele e tal, e a gente se abraçou, assim, no meio do campo, foi um negócio muito de pai e filho, assim, mas muito, mais do que o futebol, né? Para quem tem filho, assim, sabe o que eu tô falando, foi uma das coisas que mais me marcou. Interessante, porque a gente começou falando de família e termina falando de família, né? Pois é. E o quanto nós falamos assim, a família é importante no processo, a família é importante também quando nós já estamos, entre aspas, formados, porque formado totalmente nunca estamos, mas
quando já estamos exercendo uma profissão, e, e feliz quem tem alguém do lado para poder comemorar, né, essas etapas e fases. Para a gente encerrar, eu queria que tu falasse um pouquinho do trabalho agora ali com Hope. O Igor já falou bastante aqui na entrevista comigo, mas falasse um pouquinho do teu trabalho, essa experiência que vocês tiveram aí na Copa do Brasil, que é um campeonato muito difícil, né? Assim, você vai competir com times com uma estrutura e uma. Eu brinco que você tá numa ilha jogando contra um time que escolhe o melhor de onde ele quer, né? Porque todo mundo quer ir para esses lugares. Então, o processo de formação ele se torna mais importante ainda, né? Conta um pouquinho desse momento teu, assim, no Hope, o trabalho feito lá, assim, os desafios que vocês enfrentam e como é que foi essa experiência também lá com Londrina. Olha, o Hope, na verdade, ele aconteceu por um acaso, assim, você sabe, como eu disse, nos últimos 7, 8 anos eu vinha de trabalhos profissionais, e em 2019 o meu irmão, que era o treinador que eu acompanhava, ele, na verdade, mudou de profissão, né? Ele deixou de ser técnico para trabalhar na televisão, e a partir dali eu comecei a trilhar, né, aquela coisa de recomeçar e trilhar os caminhos que sou um profissional do futebol, né? Trabalhei com base muito tempo, com atletas profissionais muito tempo, então, por intermédio de um amigo em comum, que é o Marcelo, que é um dos responsáveis até é sócio do Igor, né, do Hope ali, me convidou e fui lá conversar com o Igor e rapidamente a gente se acertou, assim. Tem sido uma experiência muito bacana. Eu tenho revivido, assim, questões de processo, porque, assim, na categoria de base, formação, existe alguns processos importantes que o profissional não existe, né? É lógico, porque você parte do ponto que o profissional ele já está numa condição diferente, né, de formação. Você vai pensar mais em resultado, em treinamento, em performance, enfim, em uma outra situação. Então, essa releitura para mim no Hope tem sido, assim, muito importante, porque não digo que é um recomeço, mas é uma releitura de recolocar alguns processos, ora esquecidos, porque você cria um hábito diferente no profissional, e isso tem agregado muito para mim. Eu sou um cara, eu gosto do conhecimento, né? Eu gosto de estar aprendendo, eu estou aprendendo falando com você aqui hoje, eu estou aprendendo amanhã, eu estou aprendendo, às vezes dormindo, você sonha alguma coisa, você aprende, você escuta alguém comentar de um livro, você vai lá ler e aprende, um artigo, né? Eu tenho 42 anos, mas eu gosto, eu quero, no último dia da minha vida, eu quero estar aprendendo e eu tenho certeza que vou estar aprendendo. Então tem sido muito, muito legal nesse aspecto. E o desafio do Londrina foi muito grande, porque, como eu disse, o Londrina ele não tem hoje uma categoria sub-17 pronta e treinando, né? Então isso nos deixou numa condição assim muito difícil, porque nós pegamos alguns atletas que temos aqui no Hope, né, nas categorias que eu trabalho, e existia lá em Londrina alguns atletas que não estavam dentro do CT lá do Londrina, mas no VGD, que é o outro estádio do clube, que tem uma categoria de formação sub-17. E nós, em 30 dias, pegamos esses dois grupos, trouxemos para observação, para avaliação, uma coisa meio louca, assim, porque fazer tudo isso em 30 dias já é um absurdo. Nós fizemos em 15. Então, desses 40 atletas, a gente pré-selecionou 28, 30, que seriam, que estavam já prontos nesse momento. Não que os outros não estivessem, mas ainda a questão do processo, né? Existiam algumas demandas e a gente precisava ter atletas prontos para essa competição. E montamos uma equipe. Eu, no meu modo de entender, a equipe foi muito bem, mesmo com pouco tempo de trabalho. Pegamos o Cruzeiro do Rio Grande do Sul, aí, que é um adversário de altíssimo nível, uma equipe muito forte. Pegamos na primeira fase, conseguimos passar.
porque essa Copa do Brasil é diferente da do profissional, né? Para quem não acompanha. Ela só disputa os campeões estaduais, que são 27, e mais 5 segundos colocados dos estaduais de 2019, porque em 2020 não teve, né, os estaduais devido à pandemia e nem esse ano. E então o Londrina mesmo era um dessas 5 equipes que classificou como segundo colocado. E o Cruzeiro tinha sido campeão estadual em 2019. Então foi um jogo difícil, nós conseguimos passar, primeiro jogo, ganhamos de 1-0, e já no segundo confronto cruzamos com o Atlético Mineiro. Aí sim um desafio muito grande, acabamos que perdemos aí os jogos, né? Perdemos de 4-2 em Belo Horizonte, perdemos de 2-1 em Londrina. Fizemos 2 jogos bem equilibrados contra o Atlético, mas não conseguimos passar essa segunda fase. Torcer, na verdade, agora para que esse trabalho continue lá no Londrina também. Os meninos do Hope, eles retornaram a princípio para Curitiba, estão treinando comigo lá, e prontos, né? Prontos para que, caso o clube lá dê sequência, o Londrina dê sequência nessa categoria, até porque tem Copa São Paulo, né, no início do ano e tal, e o Londrina disputa, eles estejam prontos para mais uma vez representar e, enfim, e dar sequência no caminho deles também, que é importante. Eu acho interessante porque nesse processo que vocês têm de formação ali e os teus atletas do Hope, na, na chegada para esse trabalho, tu tinha pelo menos alguns meninos que já tinham uma compreensão do que vocês gostariam de implementar, né? E eu acho que para avaliação aí do desenvolvimento deles, para vocês também foi bem importante, eu acho, essa competição, assim. Porque existia sempre aquela ressalva de ver assim, até que ponto os nossos atletas poderiam responder, né, dentro daquilo que a gente imagina que eles são capazes de fazer. Mas é interessante, Ricardo, assim, que mesmo os atletas que tivemos ali do Hope e que não tiveram tanta oportunidade na partida em si, nos demonstrou assim atletas com processos diferentes, mas com boas condições de chegar lá, sabe? Então, assim, não é também porque não participou ou que não teve tanta minutagem nas partidas que não teve desenvolvimento. Muito pelo contrário. Eu levei atletas, por exemplo, para Londrina e fiquei com atletas lá, sabendo que dificilmente eu ia colocá-lo. Mas eu achava que era importante aquele processo para ele de desenvolvimento e aquele choque de realidade, porque é diferente, né? É uma competição diferente, é uma exigência diferente. Então, isso aconteceu dentro do processo, nos treinamentos, nas preparações para jogo, e eu tenho certeza. E é um atleta, eu não vou citar, mas é um atleta que é muito promissor, que ainda não está pronto, demanda uma questão física, né? Trabalhar um pouquinho mais a questão de força, mas é um menino que daqui a um ano aí eu tenho certeza que vai assim, tem boa condição de buscar o sonho que ele quer ter. E que ele não jogou lá, ele simplesmente ficou treinando, mas é um menino promissor e que... Então, cada um dentro de um processo diferente. Uhum. Os meninos que jogaram foram muito bem, assim, dentro do que corresponderam àquela expectativa que tínhamos. E quando eu digo que é importante ter uma sequência agora, né, no Londrina, porque eles já estão com aquele ritmo, com aquela... já entenderam do processo, como funciona, e quanto antes eles continuarem com esse processo, melhor para esse, vamos dizer, esse final do túnel aí, onde eles estão, né? Que vai afunilando cada vez mais, né? Pois é, pois é. Rodrigo, eu queria te agradecer por essa disposição de bater esse papo. Toda vez que eu converso, eu peço... Eu não achei a palavra certa ainda. Eu falo que é dica, mas dica ela parece uma coisa muito pequena. Mas é uma palavra aí que tu deixasse para quem está nos ouvindo, pais de atleta, ou algum atleta que tá nesse desejo aí dentro do futebol, que deixasse aí uma palavra aí de dica, um conselho, alguma coisa que
que você acha importante nesse processo e que, se eu tivesse aqui sentado com meu filho atleta agora, você diria para mim, nesse momento aí, para que a gente possa terminar nosso bate-papo? Tá. Primeiro eu queria agradecer muito, Ricardo. É sempre um prazer falar com você. Um cara que tem uma excelente visão de futebol, dos processos, dos contextos. Desde quando a gente se conheceu ali no Hope, começou a conversar e eu me identifico muito assim com aquilo que eu penso, com aquilo que você pensa e isso é legal demais. É sempre um prazer e pode ter certeza que sempre estarei à sua disposição aí, caso você precise. Se eu tivesse que falar para o seu filho, Ricardo, eu falaria para ele assim, cara, que o limite da onde ele quer chegar é ele que define, entendeu? Se ele definir que o limite dele é jogar até o sub-15, ele vai jogar até o sub-15. Mas se ele definir que o limite dele é o céu, ele vai até o céu, né? Então, assim, o tamanho do seu sonho tem que ser proporcional ao tamanho da vontade que você vai ter de buscar ele, né? Isso aí, para mim, é fundamental. O meu sonho é ser jogador de futebol. Não, já começa errado. O seu sonho tem que ser atleta profissional. E é muito diferente você ser jogador de futebol e você ser atleta profissional. Porque esse percentual pequeno que a gente vê na TV, eles são atletas profissionais, né? Alguns, antigamente nós tínhamos vários jogadores de futebol, hoje em dia cada vez mais são atletas profissionais. Então, assim, cuidar bem da cabeça, cuidar bem do seu corpo, porque o seu corpo, se você quer ser jogador de futebol, o seu corpo é o seu bem maior de trabalho, a sua ferramenta de trabalho, é o seu corpo. Então, assim, descansar bem, se alimentar bem, cuidar da cabeça, né? Hoje em dia, as pessoas falam muito em treinamentos técnicos, táticos, treinamentos físicos. E tudo isso remonta para o cognitivo, né? Para a cabeça. Então, assim, cuide bem da sua cabeça, não vendo futebol só. Cuide bem, raciocínio, porque um bom raciocínio é uma boa tomada de decisão dentro do jogo, né? Exercite a sua cabeça de uma maneira... Seja uma pessoa inteligente, culta, vá ler. Não pense que, não, eu jogo futebol, não vou ler. Não, muito pelo contrário, né? Vai ter um conhecimento que vai te ajudar dentro da carreira, porque você precisa dar entrevista também. Você não quer ser jogador de futebol, tem que saber falar bem, tem que saber se posicionar bem. Então, o céu é o limite. E para o pai, para você, que eu não precisaria falar, porque você é um cara da área também, você sabe bem como funciona, mas para um pai de um atleta né, deixa o filho fazer o que ele gosta, apoie o seu filho, entendeu? Eu aqui na minha casa, assim, eu acho que o esporte é importante, né? Não necessariamente o futebol. Então, assim, o meu filho, às vezes, ele joga futsal, teve uma época que ele lutou judô. Então, assim, a atividade física esportiva é importante de uma maneira geral, para a saúde, né? Isso não sou eu que estou falando, isso aí a gente sabe que é importante. Mas apoie ele, mas deixa ele tomar as decisões. Seja o suporte para ele, né? Esteja ali. O seu filho tem que saber que você está ali, que você vai dar o respaldo para ele, que ele não vai estar sozinho nessa caminhada que ele quer, mas que ele tem que querer. Não queira você mais que o seu filho. Deixe ele querer, deixe ele criar gosto, porque ele vai saber e ele vai dar valor para onde ele quer chegar. E você dando respaldo para ele, nos momentos de adversidade, ele vai sentir que ele vai ter esse respaldo e isso vai dar mais confiança para ele, para que ele busque o limite, aquela coisa do céu, da onde ele buscar. Então, eu acho que sem querer ser muito confuso, mas a ideia é mais ou menos essa aí. É do tipo, deixa ele cair, mas esteja perto o suficiente para fazer o curativo depois, né? Pois é. Mas deixa ele cair, não bote a mão. Deixa ele cair, ralar um pouquinho, faz parte. Rodrigo, muito obrigado e quem sabe a gente tem outros papos aí em outros momentos. Deus abençoe essa rotina de vocês aí, os próximos desafios, próximos sonhos e
e que a gente possa em breve ter novas boas notícias, né? Em tudo que temos feito aí. Um grande abraço e até a próxima. Abraço, Ricardo. Prazer falar contigo, tá? Um abraço a todos aí, tudo de bom.